Dito isso, vou retomar minha linha aqui e falar de identitarismo, que era o tema dessa live, e é por isso que nós estamos à beira de uma guerra civil. Bisotto, como é que se acerta tanto? É porque eu leio as entrelinhas. É porque eu vejo as coisas acontecerem antes delas acontecerem. Em 2018, teve um cientista político chamado Carlos Alberto Almeida, que é uma estrelinha do PT até hoje. Palhaço, picareta, picaretaço. Mas como ele tem um título de cientista político e como ele é mainstream, como ele só fala as coisas que o mainstream agrada, então ele consegue sobreviver. Vende um livro para otário aqui, uma palestra para outro trouxa ali e vai vivendo. Na véspera da eleição de 2018, o Alberto Castro Almeida falou que a polarização PT e PSDB seria para sempre, que era para abandonar aquele idiota do Bolsonaro, que não tinha a menor chance de viabilizar. Nisso, o Bolsonaro tinha 15%, Geraldo Alckmin aparecia nas pesquisas, a depender da pesquisa, com 7% a 8%. Não era uma distância proibitiva, mas já estava claro que o brasileiro, do modo geral, estava de saco cheio da bunda molice tucana, daquele modo tucano de fazer política que apanhava do PT eleição após eleição, que era xingado de tudo quanto era coisa pelo PT e não reagia. É privataria para cá, é tucanalha para lá, é a farra das privatizações, vender a Vale a preço de banana, e os tucanos nunca reagiam, nunca erguiam a voz. Em 2018, o Brasil estava de saco cheio. Não era à toa que Bolsonaro já tinha 15%, isso muito antes de facada, isso muito antes de Adélio, muito antes de qualquer coisa. E o Alckmin patinava. O Alberto Carlos Almeida garantiu que a polarização seria eterna e que o candidato do PT e do PSDB disputariam a segunda eleição, o segundo turno da eleição, perdão. O resto é história, vocês já sabem. Bolsonaro não só disputou o segundo turno, como ganhou a eleição. E ganhou bem, ganhou com mais de 10% de margem. O Brasil tem muito disso, do engenheiro de obra pronta, do pedreiro de obra pronta, do profeta do acontecido. Eu não. As minhas previsões são novembro de 2021, de 2022, perdão, live no MBL News, dizendo que ia acabar com 1.500, 2.000 bolsonaristas presos. Dia 8 de janeiro aconteceu. Ah, o Bisotto tem dons divinatórios? Não, eu sei analisar a conjuntura. Eu sei ver o óbvio dos desdobramentos da realidade. E por que o título da live hoje, que para alguns foi clickbait, não é de clickbait? Vou estabelecer uma cronologia da última semana, tá? Não é do último mês, não são dos últimos 6 meses, nem dos últimos 4 anos. Porque aí eu poderia falar de bolsonarista matando o tesoureiro do PT em Foz do Iguaçu, eu poderia falar de petista matando bolsonarista no Mato Grosso, eu poderia falar de um monte de merda que aconteceu no Brasil só nos últimos 4 anos. Poderia cortar para 2 anos e ainda teria muita. Mas eu vou ficar na última semana, para não precisar aprofundar muito. Na última semana, ativistas do Movimento Brasil Livre, um projeto conhecido como Inimigos Públicos, tá lá o Bétega, o Cozenari e o Faustino, foram à UFSC e eles têm uma ação lá que eles chegam em locais degradados da universidade e eles cometem um crime horrendo. Eles pintam, eles acabam com a sujeira. Olha só que absurdo. A coisa nojenta, claramente coisa de fascista, né? Só fascista mesmo chegaria numa universidade completamente degradada, que transformou seu centro de convivência numa boca de fumo, num ponto de venda de droga, e pintaria, onde já se viu o que eles estão pensando. Isso foi no primeiro dia, eles retornam no segundo dia para terminar o serviço de pintura, e o Bétega foi covardemente espancado, chutado no chão mesmo, já apagado, continuaram chutando o Bétega no chão. O Bétega passou o resto do dia no hospital. Saiu barato. Tem claramente uma lâmina que passa no rosto do Faustino. E depois os retardados de rede tentaram vir com narrativazinha bonitinha. Era uma régua. Eu pego qualquer um desses que falaram que era régua, nós vamos fazer assim, você para na minha frente, eu pego uma régua de plástico, não precisa ser de metal, de plástico, e eu vou meter ela na tua cara. Se eu não te deixar cego, eu peço desculpa em rede social e de que era brincadeira, mas não era régua. A imagem está clara, era uma lâmina. Foi uma tentativa de esfaqueamento. E o Bétega foi apagado, já caído no chão depois do primeiro soco, por uma coronhada. Aliás, se a UFSC tivesse vergonha na cara, não tem, isso ficou claro na nota, já devem ter sumido com as imagens e simplesmente divulgariam as imagens. Mostrem que o MBL mentiu, mostrem que não houve agressão. A UFSC tem as imagens. Não vão mostrar, porque daí vão ter que ter... Aí é aquela reitoria imunda, que é de um grupo que manda há 20 anos na universidade, teve um pequeno interregno ali com o saudoso Luiz Carlos Canciller, que Deus o tenha,
Espero que do céu olhe pela UFSC, porque apenas um milagre divino salva uma universidade que foi transformada numa mistura de boca de fumo e puteiro. Não tem outra definição para a UFSC. É uma mistura de boca de fumo com puteiro, tráfico de droga, tudo que é merda acontece lá dentro. Tudo que é merda acontece lá dentro. Não à toa a revolta do Bosque foi para expulsar a polícia de lá. Vagabundo não gosta de policial. Se a polícia sobe morro no Rio, as comunidades também fazem manifestação. Eu lembro da revolta do Bosque, eu lembro das greves. Só quem acompanha a UFSC há tempo suficiente sabe o lixo que a Universidade Federal de Santa Catarina se transformou. Uma universidade que consome quase 2 bilhões de reais por ano. E não é 2 bilhões de rico, é 2 bilhões do fudido brasileiro, é do pobre, é do trabalhador, é de quem sua de sol a sol, é de quem pena para pagar as contas. Para um bando de playboy, vagabundo, safado, bandido, canalha, privatizar a universidade. Não, Bétega, Costanari e Faustino não tinham que ter pedido licença para filho da puta nenhum para entrar na universidade. Não devem satisfação. Vocês, seus vagabundos, que estudam de graça na UFSC, vocês devem satisfação para nós. E talvez vocês não estejam entendendo isso agora, em algum momento vocês vão entender, e se não for por bem, será por mal, porque a coisa está escalando muito rápida. Vocês acham que só vocês vão bater. Não vão, as pessoas não vão apanhar quietas indefinidamente. O MBL tem uma política, e talvez a mantenha ad infinito, mas de não reação, de só expor, de ficar com a imagem, de deixar claro o que está acontecendo, e eu respeito demais a decisão, e respeito mais ainda quem está na linha de frente consegue manter esse sangue frio. Eu jamais faria isso. Eu não vou apanhar. Já diria o ex-presidente José Sarney, depois de uma idade, a gente não tem mais idade para apanhar. Eu não vou para apanhar. Dito isso, o MBL pode manter essa política ad infinito. Daqui a pouco as pessoas vão perder a paciência. Agricultor já perdeu. Quem é do campo sabe. O MST pode ir. Vai quente que os proprietários rurais estão fervendo. Vai e experimenta. Os proprietários rurais aprenderam, não dá para esperar da justiça. Não dá, porque a justiça é lenta, porque a justiça é morosa, porque a justiça protege vagabundo. Vai se aprender isso logo também nas áreas urbanas em que o MTST do vagabundo do Boulos invade e fica por isso mesmo. E daí leva 2, 3, 5 anos para reaver a propriedade, e quando reaver está demolida, está destruída, já perdeu todo o seu valor de mercado, a região já se degradou, já se formou Cracolândia em volta. São Paulo sabe bem do que eu estou falando. A degradação do centro de São Paulo também é fruto da ação de movimentos como o MTST. Também é. Daqui a pouco vai ter reação.